Sem dúvidas, na conversa com o Miku, vemos um lado charmoso, como ele possui algo que nem mesmo Miyajima Sensei possui. Harawarado, domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de Okarishimasu aqui no canal, onde hoje irei abordar o capítulo de número 178, um capítulo que eu devo falar o que eu achei, como foi o que eu gostei, porque foi um capítulo muito leve, foi a conclusão de arco, faz com que eu ame mais o Miyajima, porque ele deveria conduzir arcos curtos, mas com questões mais rápidas e bacanas, descontraídas como foi essa, praticamente tá tornando o Umi um personagem relevante, era um personagem que poderia muito ser o rival do protagonista, então sério, tô gostando de ver, porque ele possui intenções ocultas, mas é aquele charmoso desgraçado que a gente quer ver mais na obra, pra ver se ele vai se tornar uma mami da vida, ou se ele vai ter intenções opostas, mas que ainda seja visando Mizuhara, e a gente vê que isso começa a partir de uma conversa que ele tem com o protagonista, então foi interessante, porque praticamente a gente shippou ele com a Mizuhara e não importa quem acha isso o contrário, porque que rostinho bonitinho, charmoso, o rostinho irresistível da Mizuhara, imagina esse casal junto, a gente precisava ver um capítulo disso, nem que se fosse um sonho do Kazuya, porque sério, que chip, é aquele casal que é o equilíbrio da balança, é aquele casal que até o Kazuya achou que daria um bom match, então sério, foi lindo, mas ainda assim, vemos que mesmo sendo um cara irresistível, bonitão com milhares de seguidores, ocorre que por mais que tenha uma boa habilidade de comunicação, até mesmo o Umi precisa de conselhos. Para você ver, se você acha que é o oposto do Umi, não se sinta humilhado em pedir conselhos, até um jovem bonitão pediu para o Kazuya, então, tá vendo? Esse foi o assunto da conversa, porque qual foi o conselho? Quais foram os assuntos da conversa e por que ele quer conversar com o Kazuya? Então, tudo isso você vai saber vendo o vídeo, meu consagrado, dando like, compartilhando, comentando, vai ajudar o canal, se inscreve no canal, comenta o que você achou. Eu até lanço o desafio, o que você falaria com o Umi? Eu quero que você me comente aí, o que você conseguiria conversar com ele? O que você acha que ele poderia te perguntar e o que você responderia pra ele? Eu tô curioso, quero saber como vocês conversariam com o Umi e quais seriam a resposta de vocês diante da pergunta que o Umi fez. Tô curioso. Então, tá aí lançada a pergunta, comenta aí. Mas, para todo caso, o like já vai ajudar o engajamento do vídeo, caso você não goste muito de comentar. E se é seu primeiro vez aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, se torne uma pessoa bonita, fazendo parte da tropa do Haru Senpai, e isso já vai me deixar muito feliz. Então acredito que após você ter se inscrito no canal, ter dado like, comentado, agora sim a gente pode começar a falar sobre Kanojo Karishimasu, que nos mostrou um lado totalmente novo, um lado surpreendente, um lado inesperado. Afinal, no capítulo anterior, a gente viu uma face que poderia gerar preocupação, só que no capítulo mais recente, vimos uma face genuína de Umi. Então, a partir disso, vamos logo continuar falando sobre o capítulo mais recente de Kanojo Karishimasu, que deveria ficar mais conhecido como a conversa de Umi e Kazuya. Começando a impressão geral em torno do capítulo, vamos logo ao ponto principal, que foi em volta da conversa. É interessante porque Mizuhara praticamente é enxotado da conversa, porque o Umi disse que quer fazer maratona de vídeos do Haru com o Kazuya, e a partir desse momento ela vê que não é o melhor momento oportuno, porque ela é uma pessoa mais reservada e gosta de ver meus vídeos individualmente, sozinho, sem a companhia de alguém. Então acontece que ela deixa de lado e deixa ambos conversando e fazendo a maratona de vídeo. É interessante porque a partir desse momento, a gente vê que, enquanto estão assistindo o vídeo do grande Haru Senpai, aquele irresistível garoto bonito, né? Charmoso aquele garoto, sério, vou dizer, eles têm bom gosto pra ver youtuber. Mas, pra todo caso, eles estão vendo os vídeos e daí eles estão conversando praticamente, falando sobre o quão incrível o Kazuya é, por conta de que fazer todo aquele investimento, arrecadação, preparação, produção, gravação do filme não é algo fácil, praticamente o Kazuya ralou, praticamente se não fosse pelo Kazuya aquilo nunca tinha acontecido, é raro o caso de pessoas que conseguem fazer isso. Desse momento em diante já vemos que o Umi já rasga elogios, fala que de coração ele consegue respeitar e admirar o Kazuya. É interessante isso, porque a gente vê que o Kazuya fica todo bobo e acontece que a gente vê a maneira de habilidade de comunicação que o Umi demonstra. Ele vai girando a conversa, falando em tom natural, o Kazuya vai respondendo, ele continua correspondendo através da resposta do Kazuya. Então é interessante todo o assunto da conversa, que foi praticamente sobre o filme, é aquela boa preparação, digamos que o papo, e após isso o Umi até terminou de ver o vídeo e ele já faz a grande pergunta. Ele faz a questão e aí a conversa tem um tom bem sério. Ele diz a frase I don't not like you. É interessante porque é uma frase muito incoerente gramaticalmente e sem sentido, ao meu ver. Porque talvez traduzindo literalmente ficaria, eu acredito que eu não gosto de não gostar de você. Eu acho que é a melhor tradução que eu posso colocar aqui. Se alguém tiver uma tradução mais apropriada, sinta-se à vontade, pode colocar nos comentários. Por conta de que I don't like you, praticamente já daria o eu não gosto de você.
Mas acontece que tem esse note, e esse note não tem a necessidade. Você vê frisando, I don't not like you. É interessante porque a partir desse momento eu não gosto de não, alguma coisa assim. Então a partir disso a gente consegue interpretar e ver, digamos que num contexto, tentando criar como ficaria. Afinal estava assim, contexto a frase, mas a gente já sabe de onde veio essa frase que o me perguntou. A partir desse momento ele pergunta a visão do Kazuya, e o Kazuya diz, na mente dele, que praticamente a pessoa tem sentimentos pela pessoa. Afinal, se ela tá negando duplamente, é porque ela está positivamente querendo corresponder a algo. É tipo aquela regra da matemática, você nega com nega que dá mais. É tipo isso. Então, acontece que se fosse uma negação, seria normal, mas é duas negações que dá o sentido que é o contrário do que queria dizer. Então, praticamente, tendo falado que praticamente é como se a pessoa nutrisse sentimentos, só que sem mostrar o contexto, a pessoa, o problema amoroso, a gente vê que o Umi também demonstra que ele também pensa assim. E a partir disso, praticamente eles trocam contatos, tiram aquela foto bacana pra postar no Twitter da vida, que você deveria me seguir, tá na descrição. Se inscreva lá, faça uma conta, siga Haru Senpai, que vai ajudar bastante. Vamos rumo ao selo de verificado do Haru Senpai, algo que nem mesmo Miyajima Sensei tem história até hoje, até o Umi, que é personagem da obra, tem e ele não tem. Então faça com que Haru Senpai também corra nessa disputa, siga ele lá. E pra todo caso, tendo postado a fotinha lá no Twitter, a gente vê que praticamente termina a conversa por conta de que o Umi diz que ele espera se dar muito bem com o Kazuya, que eles sejam bons amigos. E a gente vê que assim foi essa conversa. O Kazuya sai e acontece que ele já pensa, como é que eu vou ser amigo desse gostosão? É praticamente isso que ele pensa. Eles vivem em mundos totalmente opostos. É interessante porque com essa maneira peculiar do Kazuya de pensar, a gente vê que a Mizuhara já se encontra com ele e a partir desse momento ela pergunta qual que foi o assunto da conversa. E acontece que nosso querido Kazuya não falou sobre o tipo de mulher favorito dele, porque também ele levaria um tapa da Mizuhara se ele tivesse falado que é ela, não é mesmo? Então acontece que a gente vê que o nosso querido Kazuboy, ele diz praticamente que foi sobre a arrecadação, sobre a preparação do filme, isso e muito mais. E a partir disso, uma grande pergunta sobre uma frase sem contexto. A partir desse momento, a Mizuhara percebeu e o Kazuya pergunta qual seria sua visão sobre isso, e a mesma não quer responder, demonstrando que ela tem sentimentos nutridos pelo Kazuya, concluindo o capítulo com expectativas para o próximo. Sem dúvidas, a reintrodução do Umi deixa o capítulo muito divertido e interessante, ao meu ver. Acredito que para o futuro da obra vai ser muito interessante. Afinal, quais as intenções ocultas que ele tem? Ele ainda visa Mizuhara? Ele quer fazer com que os dois reconheçam seus sentimentos para talvez ter uma resposta e ele possa daí ir por cima da Mizuhara, tendo feito com que esses sentimentos já tivesse passado? Talvez esse foi um dos objetivos de querer ver a resposta dele? Ou ele queria mais conhecer a personalidade do protagonista? Quais as intenções de Umi? Esse que é o grande ponto central que a gente deve ter em mente. Mas, para todo caso, eu diria que praticamente foi exaltado tudo no capítulo, porque não tinha muita coisa. Foi mais em volta da conversa, teve aquela face bonitinha da Mizuhara. Então, sério, nada demais. Acredito que para ressaltar, tendo praticamente exaltado tudo. Então, com isso, vamos para a pergunta clássica. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Kanoujo Karishimasu? Para o próximo capítulo de Kanoujo Karishimasu, eu diria que devemos ter umas especulações em volta de 3 pontos principais. O primeiro ponto é o pós-festa. Qual será o destino de Mizuhara e Kazuya juntos no metrô para sua Ie? Ou será que a gente deveria ver o Umi ter uma interação mais próxima deles com alguma coisa interessante? Ou ainda tem o outro ponto que eu diria que também é muito interessante, algum personagem relacionado à festa conversar com Kazuya ou com Mizuhara através do conhecimento do filme, ou fazer uma propaganda, ou um convite, ou algo surpreendente. Então muita coisa pode acontecer, esse capítulo já foi inesperado, foi surpreendente, então eu espero que o próximo capítulo seja uma transição gostosa de pós-capítulo, que seja um capítulo que dê uma conclusão bacana para o casal, que seja até melhor do que esse, através de respostas, seja falando do Umi ou de outros assuntos, mas que gere no romance do casal. Então o próximo capítulo eu diria que se manter o clima de festinha desse seria muito bom. Até porque se formos pensar, e o presente que a Mizuhara recebeu em comemoração do filme, será algo que ela pode dividir com o Kazuya? Essa que é a questão. Será que poderemos ver isso no próximo capítulo? E se formos nos recordar, será que a foto com o Umi terá repercussão até mesmo para os amigos de Kazuya? Então, curiosidade ativada, agora temos que esperar o próximo capítulo. Mas uma coisa eu tenho certeza, lançando o próximo capítulo, com certeza a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Kanokari Mata, né?